A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou o Esaú, exerço o ministério de evangelista na Assembleia de Deus Ministério Ferreira no Espírito Santo. E para mim é um prazer estar aqui juntamente com você no nosso canal para falarmos um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero pedir você já de antemão, que você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, ó, e dá um like aí se você gostou. E compartilhe também com outras pessoas se foi bênção para você, para que seja bênção para outras pessoas também. Hoje nós vamos lecionar a 14ª aula da revista Jovens do terceiro trimestre de 2018, que traz por título Milagres de Jesus. Uma revista excelente, uma revista que tem somado muito aí no nosso aprendizado. E eu quero passar para vocês essa última lição que traz por título Deus continua realizando milagres. Então, ou seja, aqueles milagres que aconteceu lá no passado, muitos milagres feitos por Jesus, eles continuam acontecendo nos dias de hoje. E hoje nós queremos falar um pouco sobre isso aí, na nossa 14ª lição, do dia 30/9 de 2018. Vamos lá? O texto bíblico é Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20. Uma ordenança do Senhor. É algo que ele deixou há mais de 2000 anos atrás para nossas vidas e que nós devemos cumprir, pôr em prática. Eu sempre vou dizer uma coisa. O que define o cristão é testemunho e evangelismo. O testemunho é porque quando você for abordar uma pessoa para evangelizar, ela vai olhar para você e vai conhecer que você realmente é um servo de Deus. Porque hoje as coisas andam meio que bagunçadas, né? As pessoas não dão muito testemunhos e quando vão falar as pessoas até duvidam, mas você é crente, eu não sabia. Então o testemunho é muito importante. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20. E disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, é um versículo bem conhecido, é uma ordenança, é uma missão que Jesus nos passou. Uma coisa muito interessante que a gente vê, né, no decorrer dessa introdução, é que nos cultos de missão, o que é um culto de missão? O culto de missão é o dia que a igreja toda se prepara para encher a igreja de pessoas não crentes. E aí você convida um pregador para pregar e ele vem ensinar o que é missão. Então no culto de missão, que está cheio de pecador, não é para você ensinar o que é missão. É para você anunciar Jesus, você pregar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, etc. É para você falar que Jesus ama o pecador, é para você falar que Jesus quer um particular com ele. E não você dizer que a missão se faz com o joelho que se dobra, com a mão que contribui e com os pés dos que se vão. Isso é para um culto especial, um culto de ensino ou uma aula até mesmo, mas no culto de missão você tem que aplicar aquilo que Jesus deixou, que é ide e pregar o evangelho. Porque você vê muito nos cultos de ensino ensinando como fazer missão, mas não para pregar o evangelho que é necessário ali no culto de missionário. O primeiro tópico é a continuidade da missão de Jesus Cristo pela igreja. A grande comissão, né? Nós já falamos que uma ordenança de Cristo é pregar o evangelho e é pregar, discipular e batizar. É o que nós devemos fazer. Ganhamos, falamos de Jesus, pregamos, ganhamos, cuidamos, batizamos e ele vem para juntamente conosco para ganhar. Porque se nós não discipularmos, aquela pessoa vai crescer prematuro e por qualquer motivo ela vai desviar ou até mesmo ela pode crescer com sintomas ruins, pregar uma coisa que não é bíblico, acrescentar aquilo que não é válido. Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão, porque nós não devemos nem enlarguecer a porta do céu e nem estreitar além do que ela já é estreita. Então nós temos que ter muito cuidado quanto a essa relação. Um elenco ou exemplos de sinais. A gente sabe que os discípulos no passado, eles fizeram muitos sinais, eles ressuscitaram mortos, curaram paralíticos e muitos outros. Mas isso é possível nos dias de hoje? Claro que é possível.
o que tem que ter em nossas vidas é a fé. O que está faltando muito hoje é fé para realizar. Mas o Deus, ele é o mesmo lá do passado, é o mesmo hoje, ontem e eternamente. A sessão do Senhor e a cooperação divina. Jesus foi assunto ao céu, ele subiu ao céu, mas ele prometeu que ele continuaria conosco. Ao obedecer a ordem de pregar por todas as partes, os discípulos receberam a contrapartida divina. Só um minuto. A sessão do Senhor e a cooperação divina. Ao obedecer a ordem de pregar por todas as partes, os discípulos receberam a contrapartida divina, ou seja, uma cooperação naquilo que obviamente não poderia ser realizado pelo ser humano. Então Jesus disse que ia subir ao céu, mas ele prometeu que estaria com a igreja todos os dias. E quando ele foi, ele disse também, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, porque a gente sabe que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E Jesus Cristo também, pela sua onipresença, ele está no céu, ele está na terra, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Segundo o subtópico, fatores impeditivos dos milagres. A Escritura como padrão normativo. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, ou seja, não tem como eu acrescentar nada aqui no Evangelho. 2 Timóteo capítulo 3,16 vai dizer que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Ela é suficiente para ensinar, para corrigir, para colocar o homem no caminho certo para o céu. Então eu não preciso acrescentar nada, eu não preciso tirar nada, porque ele é suficiente. O Evangelho, a Escritura, ela é um padrão, ela não aumenta e nem diminui, ela é o que é, porque foi deixada por Jesus para a nossa vida e ela é completa. A falta de fé, a ausência de disciplina e a dedicação espiritual. Conta-se esse texto, a palavra de Deus, que um homem estava com seu filho endemoniado e ele pediu aos 9 discípulos para que expulsassem os discípulos para expulsar o demônio de seu filho. Só que eles não conseguiram. Jesus estava chegando do Monte da Transfiguração junto com Pedro, Tiago e João, e Jesus vai repreender aquele demônio. E depois eles vão questionar Jesus porque eles não tinham conseguido repreender aquele demônio. E Jesus vai dizer para eles, porque se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles conseguiriam expulsar. Então lhes faltou fé, eles não tiveram fé para expulsar. E o interessante que é observar aqui é que eles não tinham nem um pouco de fé, porque Jesus vai dizer que se eles tivessem uma fé do tamanho do grão de mostarda, eles conseguiriam realizar o milagre, mas nem isso eles tinham. Então essa questão, sem fé é impossível agradar ao Senhor. E Jesus vai dizer que faltava neles fé completamente. O mestre chega e encontra os discípulos disputando com os escribas. E nessa ocasião também ali eles estavam disputando, tá vendo? Uma coisa que o Evangelho não vai conciliar é discussão. Então aqueles discípulos eles estavam disputando com os escribas, ou digamos que ali eles estavam tentando ver quem era melhor. E o Evangelho não é isso. Talvez esse seja um dos motivos deles não ter conseguido expulsar o demônio daquele rapaz. A falta de compromisso e de relacionamento com o Senhor. Isso é muito interessante, isso é muito delicado. Atos capítulo 19 vai passar o relato de um certo homem chamado Cefas. Ele estava expulsando um demônio, né? E esconjurando-vos, vai dizer assim o texto, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Em tom irônico, Lucas afirma que o espírito maligno disse, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então foi a indagação do demônio para aquelas pessoas. Aquele espírito mal que estava oprimindo aquela pessoa, chegou para aquele rapaz que estava expulsando aquele demônio
e vai perguntar: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, e você, quem é? E quando, após dizer isso, o homem endemoniado surrou de tal maneira que eles fugiram nus. Que vergonha, né, irmãos? Que vergonhas que aquele rapaz passaram naquela ocasião, porque eles não tinham compromisso, ele estava fazendo de qualquer maneira e foram expulsos. Acha que pode usar o nome do Senhor de qualquer forma. A gente sabe que o nome de Jesus ele tem poder, mas você precisa ter comunhão, você precisa ter intimidade com Deus. Se você não tiver, nada vai acontecer. Então, se usa o nome do Senhor quando você está apto, quando você se prepara para isso. Tal exemplo denota que o nome de Jesus não pode ser utilizado de forma descompromissada, acabamos de falar, pois se não houver relacionamento com o Senhor, nenhuma garantia há de que funcionará invocar o nome do Senhor. Então a gente sabe que o nome do Senhor ele tem muito poder, mas se você não tiver de acordo, estiver buscando, estiver se preparando, de valeria não vai valer de nada o que você está fazendo, todo aquele teatro ali naquele momento. Por outro lado, os evangelistas, Marcos fala de um homem que estava expulsando demônios. Aí os discípulos também vão chegar para Jesus, vão repreender, vão dizer para Jesus que repreenderam que ele fizesse aquilo, que ele usasse o nome de Jesus para repreender. E o que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer que quem não era contra nós é por nós. Então, se ele estava falando de Jesus, ele só não era um apóstolo, mas ele era um seguidor de Jesus. Então, quem está fazendo a obra de Deus, quem está fazendo da maneira correta, deixa-o fazer. Não impeçais, não atrapalhais. Hoje a gente vê muito disso nas igrejas. As pessoas não têm disponibilidade para trabalhar, mas os que têm disponibilidade, os outros vêm e querem atrapalhar. Então não impeçais, não atrapalhais quem está disposto a realizar o trabalho na casa do Senhor. Então essa é a nossa lição de hoje. É o nosso assunto que nós falamos hoje sobre os milagres de Jesus. É uma lição muito bem rápida, só uma introdução na verdade. E eu espero que tenha sido bênção para a sua vida. Curte, compartilhe o nosso canal para que esse projeto ele venha crescer cada vez mais. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Deus os abençoe. Amém.